Nós vamos dar continuidade, voltando à explanação do sermão no Evangelho de Mateus. Portanto, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Portanto, a partir de hoje nós retomamos os estudos no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15, e esta será a perícope da nossa meditação hoje. Será o bloco de parágrafos no qual nós vamos meditar. Portanto, eu vou fazer a leitura, você acompanha atentamente aí o texto bíblico lido. Diz assim: tendo chamados os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos meditar nesse texto e oremos. Senhor, queremos que o Senhor fale ao nosso coração, assim como o teu Santo Espírito inspirou os apóstolos, os profetas, aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras. Cremos que o mesmo Espírito Santo age no dia de hoje na igreja do Senhor, a nos iluminar para a compreensão da tua palavra. Por isso pedimos encarecidamente, em nome de Jesus, fale conosco. Essa é a minha oração e este é o meu desejo, e a faço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a forma tecnológica mudou, sem dúvida alguma, a forma como nós nos comunicamos. Completou no final de dezembro, no mês de dezembro, no final do ano passado, 26 anos de uma revolução tecnológica que mudou a forma de nos comunicarmos. Foi quando aconteceu no sul da Inglaterra o envio do primeiro SMS, que em português é serviço de mensagens curtas. Alguém enviou, esse alguém foi o Neil Papworth. Ele enviou para o seu colega de trabalho uma mensagem dizendo Feliz Natal. Ele fez isso do escritório, ele pegou o celular da época e ele conectou um computador, porque o celular na época não tinha tecla para poder, com letras para poder mandar uma mensagem. Ele conectou ali e enviou o primeiro SMS. E o interessante é que quando nós olhamos para a forma de nos comunicarmos hoje, que majoritariamente o telefone, às vezes, o que menos usamos é realmente para fazer ligações. Hoje nós mandamos muitas mensagens
de texto, principalmente pelos aplicativos, o mais famoso WhatsApp, nós encontramos um desdobramento da tecnologia para o avanço da comunicação e do envio de mensagens. Quando olhamos para o texto bíblico, nós encontramos aquilo que era o ir de porta em porta. Hoje nós temos outras formas de evangelizar, de nos comunicarmos, mas naquela época, se você quisesse comunicar com alguém, você teria que ir de tete a tete para conversar com a pessoa, e a transmissão da mensagem do evangelho precisava desta forma de abordagem. Quando nós olhamos para o nosso texto, nós encontramos exatamente Jesus dando essa missão de levar a palavra, de levar a mensagem para aqueles que estavam perdidos. E o Senhor vai dar instruções de como deveria, então, aqueles apóstolos proceder diante da entrega da mensagem. Quando pensamos sobre essa perspectiva, nós chamamos de missão ou missões quando alguém é enviado, e aqui está o sentido da palavra apóstolo que aparece no texto. A designação, o significado da palavra apóstolo é enviado, e nós entendemos esse aspecto missionário. Missão também significa envio, ela é uma palavra latina. Apóstolo é uma palavra grega. Missão, ela surge no contexto, já na época, ali, nos primeiros séculos da igreja. Depois a língua latina já era muito forte, o grego já estava enfraquecido, já não era a língua corrente da época, o latim sim. E quando essa expressão missão surgiu, ela surgiu dentro do contexto do envio do Pai, o envio de Jesus pelo Pai. Então surgiu a expressão Missio Dei, que é a missão de Deus, no aspecto de que Deus enviou Jesus Cristo, e nós encontramos o próprio Senhor Jesus falando isso no Evangelho de João: assim como o Pai me enviou, eu os envio também. E Jesus está dizendo isso para os apóstolos. E aqui nós encontramos então o envio do Senhor. Pela primeira vez, os apóstolos são enviados pelo Senhor com uma missão, com um objetivo. E nós vamos então estudar hoje sobre o seguinte tema: as instruções para os enviados. Quando alguém é contratado em uma empresa, ele passa por uma capacitação quanto à questão do trabalho que ele vai desempenhar naquele órgão. Isso acontece também com a forma que estudamos, a fim de nos comportarmos na área de trabalho pela qual nós estamos desejosos de trabalhar. Se você for fazer engenharia, por exemplo, você vai passar por um curso no qual você vai aprender como se portar e como agir dentro daquela esfera de atuação que você escolheu para trabalhar. E assim acontece em todas as esferas de trabalho. Existem regras, existem atividades que nós devemos desenvolver e outras tantas que nós não devemos fazer no nosso ambiente de trabalho. De semelhante forma, nós encontramos as instruções do Senhor Jesus para a missão. Ele nos deu uma obra, Ele nos delegou uma tarefa. Como proceder diante dessa tarefa? E é isso que nós vamos meditar hoje à noite, sobre essas instruções quanto ao trabalho, e é sobre isso que o capítulo 10 vai trabalhar de forma exaustiva, e nós vamos separar, como já fizemos, vamos abordar do versículo 1 ao versículo 15, e depois nós daremos continuidade nessas recomendações, nessas advertências, nessas instruções. Quando olhamos para os ensinos de Jesus no Evangelho de Mateus, nós encontramos blocos de parágrafos, que são chamadas de perícopes, que mostram o trabalho do Senhor, e outros tantos que mostram os ensinos do Senhor. Nós nos deparamos aqui com o segundo momento em que o Senhor nos ensina. Se você é um bom atento da Bíblia, do Evangelho de Mateus, e você tem acompanhado os nossos estudos, você vai perceber que nós encontramos narrativa dos acontecimentos, do nascimento do Senhor Jesus, da tentação, do batismo, das curas, e aí teve o primeiro bloco de parágrafos de ensino, que foi aquele que ficou conhecido como o Sermão do Monte. E então no capítulo 8, nós retomamos o relato dos milagres, no sentido de exposição bíblica, e também é retomado aqui a narrativa histórica, e agora no capítulo 10 há uma pausa da narrativa histórica para que então
aconteça um regresso quanto aos ensinamentos do Senhor. Então, no capítulo 5, 6 e 7, nós temos esse primeiro bloco de parágrafo que é denominado como Sermão do Monte e os ensinos do Senhor. Agora, no capítulo 10, nós encontramos novamente ensinos, mas os ensinos agora estão voltados, esses ensinos estão voltados para a questão da missão, para a questão do envio, para a questão da tratativa dos apóstolos junto às pessoas. O contexto anterior é muito importante quando nós abordamos esse texto. Se você der uma olhadinha, se a sua Bíblia estiver aberta, você vai ver que no finalzinho do capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38, nós encontramos Jesus curando, pregando o evangelho do reino e ensinando nas sinagogas. Isso está escrito no versículo 35. O versículo 36, nós encontramos a compaixão de Jesus. Jesus se compadece porque aquelas pessoas que estavam recebendo a cura e recebendo o conteúdo da mensagem do Senhor eram como ovelhas exaustas sem pastor. E então o Senhor Jesus se dirige aos discípulos e diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, e que, portanto, aqueles apóstolos, aqueles discípulos deveriam rogar ao Senhor da seara para que então se enviasse os trabalhadores para a seara. E aqui agora no capítulo 10 nós encontramos os 10 sendo enviados. Percebam a conexão do texto do capítulo 9, finalzinho, para o capítulo 10, que é o objeto de nosso estudo hoje à noite. O envio daqueles que haveriam de fazer o trabalho como o Senhor Jesus fazia. E as instruções são dadas e a missão é delegada para eles. Do versículo 1 ao versículo de número 4, nós temos essa missão, portanto é por isso que fala sobre autoridade para expelir demônios, para curar as enfermidades, e também nos é dito aqueles que compunham o número dos apóstolos que estavam designados para esta missão, e o nome deles é colocado aqui nesta ordem. E eu já gostaria de trazer a primeira aplicação, porque eu tenho até aqui abordado o texto de uma forma ampla, interpretando e situando você dentro do contexto histórico. Mas eu gostaria de já trazer uma aplicação própria no nome dos 12 que aparecem aqui. Aparece um traidor, não é verdade? Aparece um zelote. O zelote era um grupo político da época, né? Era a resistência da época, que ia contra o governo romano, lançava a mão às espadas para dizer, não, o nosso reino não é esse reino romano aí não, o nosso reino é o reino judaico, é o reino de Deus, e eles lançavam mão à espada, e Pedro era um zelote. Nós encontramos um cobrador de imposto, né? Ou seja, um que era contra o reino de Roma, o Império Romano, e o outro que trabalhava para o Império Romano. Então, um servidor público nós encontramos aqui. Nós encontramos uma miscelânea de pessoas dentro do ministério apostólico, inclusive um traidor, né? Quando olhamos para esse aspecto, nós encontramos exatamente a figura da igreja representada aqui no número desses 12, onde há uma diversidade, onde há uma pluralidade, onde existem pessoas de variadas classes sociais, de variadas situações, contextos e tudo mais. Inclusive, dentro do número dos 12, como eu falei, existe até um que não é crente, né? Que era o filho da perdição, mas lá estava e foi escolhido pelo Senhor, e pasmem, ele estava realizando as obras de Deus. Por quê? Porque ele foi enviado pelo Senhor Jesus, obedeceu em certo sentido aquilo que foi designado para ele, e ele participou dessas obras miraculosas e sobrenaturais. Então, nós encontramos aqui um grupo de pessoas que representa a igreja dentro do seu aspecto multiforme e variado. Jesus usa pessoas ordinárias para uma missão extraordinária, e essas pessoas são pessoas comuns que realizam uma obra em comum e que é um reflexo da igreja, uma figura da igreja. Então, a diversidade aqui é vista no grupo do colegiado apostólico, e também nós encontramos esta mesma realidade na igreja, quando nós encontramos uma diversidade, uma pluralidade de pessoas de acordo com a sua função, mas que são chamadas para um único objetivo e uma missão designada pelo Senhor. A segunda lição
em relação a esses que foram convocados é a seguinte: os que foram convocados pelo Senhor para orar, esses são convocados pelo Senhor para trabalhar. É muito interessante esse paralelo, porque se você prestou atenção no finalzinho do capítulo 9, quando o Senhor diz que eles deveriam orar para que o Senhor enviasse trabalhadores para a seara, nós encontramos logo em seguida esses que deveriam orar sendo enviados. Ou seja, dentro de uma aplicabilidade clássica, o Senhor não lhe chama para orar para uma causa que você não esteja envolvido naquela causa, de participar ativamente quanto àquela causa. Muitos acham que a oração é simplesmente orar e pronto. Eu orei, já fiz a minha parte. Então, não é assim que funciona. Se o Senhor nos convocou para a oração, Ele também nos convoca para a atividade, para a ação. Então, não há como você fazer o seguinte: eu vou orar para o fulano de tal para que ele se converta, mas você vai e não prega o evangelho para ele. Espera aí, que sentido é esse de evangelho, sendo que você só ora, mas não age? Então, isso precisa ser entendido da nossa parte. Os que são comissionados para orar também são enviados para trabalhar. Uma terceira lição quanto a esse aspecto aqui é que a mesma missão que o Senhor Jesus tinha, Ele deu para os apóstolos. Lógico que não é a missão de salvação, mas a missão de que a salvação alcance os outros, da transmissão, a pregação do reino dos céus. Porque quando nós olhamos para o contexto anterior, nós encontramos Jesus pregando e curando. E o capítulo 10 enfatiza exatamente esse aspecto. Quando nós olhamos no versículo 1, a autoridade sobre os espíritos imundos, que Jesus deu para os apóstolos, e Jesus fazia isso, e a autoridade para curar. E depois, quando nós olhamos para o versículo de número 6 e 7, principalmente o 7, nós encontramos a expressão pregai que está próximo o reino dos céus. Então essa era a missão de Jesus, e Ele delegou essa missão para os apóstolos, e essa é a missão da igreja. Jesus, Ele tem a autoridade e Ele delega essa autoridade para os seus seguidores. O interessante, quando olhamos para esse bloco de parágrafos, se você olhar agora atentamente, você vai perceber o seguinte, que do versículo 5 ao 6, do 1 ao 4, nós encontramos os apóstolos, quem são os apóstolos e o que eles haveriam de fazer. Do versículo 5 ao 6, nós encontramos aqueles que foram enviados, sendo designados para um local específico, eles são informados aonde eles deveriam ir. No versículo 7, eles são informados o que deveriam proclamar. No versículo 8, o que eles deveriam fazer. Do versículo 9 ao 10, nós vemos o que eles deveriam levar nessa missão. Do versículo 11 ao 14, com quem deveriam se hospedar e com quem não deveriam se hospedar. E por fim, o versículo 15 mostra o que aconteceria com aqueles que rejeitassem a missão dada pelos apóstolos, rejeitassem receber os apóstolos e a mensagem. Então, este é o ensinamento dividido para que você possa entender, e nós vamos abordar cada ponto aqui especificamente. É necessário salientar que esse ensinamento é próprio para os apóstolos. Nós não podemos achar que ele funciona para nós da mesma forma como funcionou para os apóstolos. Esse é o primeiro ponto que nós devemos entender aqui dentro dessa abordagem, entendendo esses textos. Por que eu falo isso? Porque uma mensagem e um ensinamento histórico narrativo tem uma descrição narrativa que aponta para uma mensagem original. Nós extraímos princípios dali, mas percebam como não se aplica a nós. Por exemplo, Jesus disse, não preguem para os gentios, mas preguem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso se aplica para mim e para você no dia de hoje? Não. O Senhor Jesus diz o seguinte, olha, curem enfermos, expilam demônios, curem leprosos, limpem leprosos. Isso se aplica a nós hoje? Também não. Jesus disse, olha, vocês não devem levar nem ouro, nem prata, vocês não devem levar cobre, 2 túnicas, bordão, nessa jornada não façam isso. Isso se aplica a nós? Também não.
Jesus disse: quando você sair da casa que for lhe receber, e se ela não quiser lhe receber, bata a sandália dos pés e tire a poeira de lá. Eu nunca vi um evangelista indo bater na porta de alguém, pregar, se não receber e fazer isso. Eu nunca vi, mas isso foi dito para aqueles apóstolos. O que isso quer dizer? Que de forma diretiva, isso foi para aquele tempo, para aquela época e para aquelas pessoas. Isso não quer dizer que nós não venhamos extrair princípios bíblicos desse ensinamento. E é isso que nós vamos trabalhar hoje à noite, com essa questão dos princípios bíblicos extraídos desses ensinamentos do Senhor. Então, vamos para o primeiro ensinamento: não ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como eu disse, não é aplicável a hoje, mas o que isso significa? Isso significa que eles deveriam ir primeiramente para aqueles que receberam a mensagem original de Deus, que são os judeus. Então Deus, no trabalhar dele, levantou um povo, esse é o povo judeu, e prometeu para esse povo o envio do Messias. Esse Messias veio, então esse Messias se apresentaria primeiramente para os seus, que é o que o Evangelho de João no capítulo 1 fala. Jesus veio para os seus, porém os seus o rejeitaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É tratado esse texto como a primeira comissão, e o Evangelho de Mateus no capítulo 28 como a segunda comissão, quando depois da ressurreição do Senhor, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ao passo que aqui primeiramente seria para os judeus e depois para todo mundo. A lição que nós podemos extrair daqui, lógico que, como eu disse, era um princípio, era uma palavra diretiva para aqueles que lá estavam, os apóstolos, mas nós temos um princípio que se aplica para nós no dia de hoje. E qual é esse princípio? Um princípio de estratégia, um princípio de saber como agir na obra de evangelização. E o princípio máximo é trabalharmos com a evangelização de uma forma que nós venhamos alcançar os menos alcançados. Hoje em dia, nós trabalhamos com evangelização em muitos contextos, mas nós precisamos entender que em vários locais já existem igrejas, já existem pessoas cultuando a Deus, e se há um local que não tem igreja e não tem pessoas, então nós devemos, como estratégia, ter como prioridade esses lugares não alcançados. O próprio Senhor Jesus, inclusive, disse que depois que o Evangelho fosse pregado para o mundo inteiro, então viria o fim. Nós precisamos entender que, dentro do aspecto de prioridade, aqui era a prioridade, os judeus primeiros. No nosso contexto, a prioridade são aqueles que ainda não foram alcançados. Isso nos leva a tremer, não é verdade? Porque existem muitos países islâmicos que não têm igrejas como tem aqui no nosso país. Isso nos deve levar a uma reflexão da urgência do trabalho e da missão. Inclusive, o Ashbel Green Simonton, que foi o missionário presbiteriano que plantou a igreja presbiteriana no Brasil, que saiu dos Estados Unidos e veio para um país que na época era inóspito. Esse ano nós vamos completar 160 anos da chegada dele no Brasil, um país que não era precário em comparação aos Estados Unidos, e ele viveu aqui somente 9 anos e veio a falecer por causa da condição inóspita do país, com febre amarela e tantas outras situações mais caóticas da qual ele viveu. Ele disse o seguinte: se o campo é o mundo, então todas as esferas precisam ser ocupadas, todas as esferas, e a recusa de alguns em ir aos lugares menos promissores somente torna esse dever mais imperativo para outros. Então, se as pessoas não querem ir para os locais onde não há a pregação do Evangelho, outros tantos precisam se levantar e dizer: eu vou lá pregar o Evangelho. E por que isso? Porque o campo é o mundo. Então, se o campo é o mundo, então todos os lugares precisam ser permeados com a pregação da palavra. Portanto, nós não podemos de forma alguma nos excusar da responsabilidade de pregarmos o Evangelho. Não há desculpas para o cristão. Pelo contrário, nós devemos agir com prioridade, e a prioridade é alcançar os países e as localidades menos alcançadas. Mesmo que você não vá, mas você
pode enviar recursos e se envolver nessas causas, orando, se envolvendo das mais variadas formas. Existem várias agências de missões, inclusive a nossa própria igreja tem agência de missões transculturais em outros países, e nós precisamos nos envolver com a causa do Evangelho. Agora, lógico que nós não devemos esquecer daqueles que estão ao nosso redor, né? Já fora dito o seguinte: como é que você quer ir para o outro lado do mundo, se você não está disposto a ir para o outro lado da rua pregar o Evangelho para aquele que lá está? Então nós precisamos entender que a missão foi dada para os apóstolos, e essa é uma missão que foi dada à igreja, portanto é uma missão para todos nós. O versículo de número 7 fala sobre o conteúdo da mensagem que eles deveriam pregar. Diz o seguinte: à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, nós temos a seguinte colocação: ok, nós vamos para os judeus primeiro, mas o que é que nós vamos fazer lá? Qual é a nossa missão? Nós vamos lá para quê? Quando vocês forem, preguem o Evangelho, preguem que o reino dos céus está chegando, que é chegado o reino dos céus. Então esta é a mensagem e esta é a missão principal e primordial que é dada: pregar a chegada do reino dos céus. A lição quanto a esse ponto específico é que a missão central da igreja e dos enviados é a pregação do Evangelho. Não há outra missão que venha suplantar essa missão. Todas as outras missões, todas as outras atividades da igreja são subordinadas a essa missão principal e central, que é pregar o Evangelho. Então é isso que nós precisamos ter em mente, porque o Senhor Jesus, de forma lógica e didática, ele diz: vocês têm que ir e vocês têm que pregar o Evangelho, e depois ele vai subordinando outras realidades a esta mensagem central, a essa ideia central: pregue sobre a chegada do reino dos céus. E o interessante é que a chegada do reino dos céus se deu na chegada do Messias. O reino de Deus chegou na pessoa do Messias, é a inauguração desse reino. Quando o Senhor Jesus chegou ao mundo, então esse reino foi inaugurado, e esse reino é chegado até nós, e ele se expande através da expansão missionária e através da pregação do reino de Deus. Então é isso que nós precisamos fazer como igreja. Agora no versículo 8, nós temos uma outra situação. Nós já entendemos o que deveria ser pregado, qual a missão central. Agora nós vamos falar sobre a autenticação dessa mensagem. Alguém poderia dizer: ok, você está falando que o reino dos céus é chegado, mas eu não estou vendo esse reino dos céus. Como é que nós conseguimos ver esse reino dos céus? E aí nós temos a autenticação da mensagem no versículo 8, que é exatamente a comprovação visível de que esse reino chegou, através das atividades que o Senhor está estabelecendo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Quem poderia fazer isso? Deus. E olha que situação interessante: só é coisa fichinha, né? Só é coisa comum, né? A lepra na época não tinha cura, e aí fala assim, de forma genérica: curai enfermos, mas aí depois coloca uma enfermidade bem fácil de ser trabalhada na época. Hoje existem tratamentos, mas naquela época não existia, né? Então, o que está sendo dito aí é o seguinte: limpai, purificai leprosos. Tem outra coisa simples também que é falada aqui, que todo mundo faz, né? Ressuscitem mortos. Isso acontece todo dia, está nos noticiários aí, toda hora aparece isso, né? Não, o que acontece todo dia e está nos noticiários aí é expelir demônio, né? Mas será que realmente é expelir demônios? O que está sendo dito aqui, e que eu estou falando de forma jocosa, é a seguinte realidade: o que está sendo colocado como ação daqueles apóstolos comprovam exatamente que o reino de Deus chegou, porque é algo que ninguém consegue realizar, somente Deus, somente a autoridade dada por Deus. E a destruição das obras de Satanás está exatamente nos demônios que são expulsos, que são colocados em retirada com a chegada do Evangelho, com o poder do Evangelho. Então aqui nós temos a autenticação da mensagem da chegada do reino dos céus. Como eu disse, isso não se aplica propriamente a nós, porque se aplicasse, nós estaríamos saindo por aí fazendo isso, né? Nós não estaríamos na televisão falando: olha, se você tiver fé, isso vai acontecer. Não, eles simplesmente chegavam e faziam. Então é uma época ímpar,
é uma época sem precedentes que marca a chegada do reino de Deus. Agora, isso não quer dizer, lembram que eu falei que ainda que não esteja diretivo, ainda que não seja diretiva para nós essas ordens, ainda assim nós encontramos um princípio aqui. E qual é o princípio? De que o reino de Deus é visível na vida dos missionários, na vida daqueles que pregam, na vida daqueles que ensinam. E ainda que nós não venhamos ter essa ação sobrenatural, isso não quer dizer que as pessoas não conseguem ver Cristo em nós e não conseguem ver a chegada do reino de Deus através das nossas vidas. Pelo contrário, isso é possível através de causas sociais, porque aqui era uma causa social. Quando alguém era enfermo, ele não conseguia trabalhar, e quando ele curava, havia uma libertação temporal, ele era curado, e nós não devemos pensar o seguinte, que todos aqueles que Jesus curou, todos eram salvos. Todo mundo que Jesus curou era salvo. Quem disse isso? Quando nós olhamos, nós encontramos poucos seguindo ao Senhor, inclusive muitos seguem ao Senhor por causa dos milagres, e Jesus dá uma palavra dura para estes. Agora, alguns, lógico, que foram alcançados pela graça do Senhor, e nem todos os milagres foram relatados. Aconteceram milagres, que mesmo João diz que se fosse relatado, nem todos os livros daquela época iria comportar os relatos dos milagres do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender isso, que era um trabalho que envolvia a relação humana e física, e portanto, hoje em dia, nós podemos e devemos manifestar Cristo nesse mundo, para que a nossa mensagem seja autenticada. E como? Boas obras. Essa daqui é a aplicação diretiva que eu poderia extrair desse ponto. Por quê? Porque é a forma comum de nós manifestarmos o amor de Deus neste mundo caído. E quando nós pensamos nessa questão da ação social, nós encontramos boas obras, atividades para libertar aqueles que estão presos em uma condição caótica e triste nesse mundo, como cristãos. Mas nós não devemos esquecer de forma alguma aquilo que eu já disse, que a mensagem do Evangelho é a tarefa principal da igreja. E que nós não devemos de forma alguma dissociar uma realidade da outra. A ação humana que mostra que o Evangelho de Cristo Jesus é verdadeiro, nós não devemos de forma alguma dissociar um do outro. Pelo contrário, a pregação do Evangelho é a tarefa primordial e todas as ações são subordinadas a essa tarefa do Evangelho, que é a tarefa principal. Alguém que realiza a segunda sem a primeira, realiza algo sem sentido. Aquele que realiza ação social sem pregar o Evangelho, não há sentido algum, porque somente o Evangelho transforma. A ação social não transforma ninguém. A ação social pode transformar a condição da pessoa, mas transformar a pessoa não transforma. Somente o Evangelho pode fazer isso. E nos dizeres claros quanto a esse ponto, eu quero falar e salientar o seguinte: ação social sem Evangelho gera o falso sentido de salvação. Evangelho sem ação social gera o falso sentido de amor. Agora, o Evangelho com ação social gera salvação e demonstração do amor de Deus nessa salvação. Portanto, nós precisamos entender que a ação social, como todas as outras ações, promovem um bem-estar social e físico na humanidade, mas somente o verdadeiro Evangelho pode transformar a alma do ser humano para a vida eterna. Olhando agora para a parte B do versículo 8, nós encontramos o seguinte: de graça recebestes, de graça dai. Alguém pode falar, mas espera aí, está fora de contexto aqui, está falando que deve fazer isso, curar, expulsar demônios, ressuscitar mortos, purificar leprosos, de graça recebestes, de graça dai. Não, isso aqui deveria estar em outro contexto. É interessante a associação de um aspecto com o outro, porque se as pessoas fossem curadas, o que é que elas iriam pensar? Olha, que coisa maravilhosa, o que foi feito para mim, toma um dinheirinho aí por causa disso. E eles poderiam se valer dessa ação sobrenatural para querer algo em troca. O princípio é o seguinte: a fé, para muitos, é fonte de lucro, mas fonte de lucro financeiro mesmo. Quando nós olhamos, por exemplo, o contexto de Naamã,
Naamã foi lá, pediu para Eliseu para ser curado. Eliseu disse que era para ele tomar banho lá no Rio Jordão, 7 mergulhos. E aí ele foi curado, voltou para Eliseu e falou: Eliseu, eu tenho aqui vários presentes, coisas finas, caras para lhe dar de presente. Ele disse: não quero não, pode ir para casa, tranquilo. E aí ele está indo no caminho, Geazi, que é o servo dele, sai no meio do caminho e fala: olha, chegaram algumas pessoas lá na casa do meu senhor, e ele pediu para eu vir aqui para pegar o que você prometeu para ele. Então, a associação do milagre com o recurso financeiro é muito forte, e é isso que Jesus está advertindo. Uma ação sobrenatural e diferenciada poderia levar alguns a desejarem, principalmente os apóstolos, algo monetário da parte daqueles. Isso aconteceu também no livro de Atos, com a história de Simão mágico, que viu a ação sobrenatural e quis dar dinheiro para receber o Espírito Santo. E o interessante é que na história da igreja, o nome de Simão foi associado a este ato, porque hoje, se você procurar no dicionário, e se você estudar a história da igreja, você vai colocar lá, simonia. O que é simonia? Simonia é a compra de privilégios eclesiásticos, que existia na época da Idade Média, por exemplo. Se alguém quisesse ser um bispo, se alguém quisesse até ser o papa, ele comprava, ele dava dinheiro, e isso aconteceu na história da Igreja Católica. Então nós encontramos uma relação muito grande dos milagres com o abuso da fé quanto à questão monetária. É isso que nós vemos na teologia da prosperidade, por exemplo. As pessoas dizem o seguinte: deem para a igreja e você vai ser abençoado, deem dinheiro e Jesus vai lhe curar, Jesus vai lhe dar 10 carros. Então eles associam exatamente o lucro pessoal deles aos milagres sobrenaturais. Isso é algo já antigo e é algo que o Senhor condena, dizendo o seguinte: vocês receberam de graça, a salvação foi de graça, tudo que vocês receberam é de graça, então deem de graça, não associem nada dessas obras à questão monetária. Esse é o ponto em questão aqui na parte B do versículo 8. E vai dar um início a uma nova sessão interessante também, porque o versículo 9 fala sobre provimento, fala sobre dinheiro, fala sobre recursos. Não vos provei de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de alforje para o caminho, nem de túnicas, nem de bordão. Então, nós encontramos o seguinte: olha, vocês não vão ter usura para ter a partir do outro o que vocês poderiam desejar de enriquecimento. Pelo contrário, o que vocês vão fazer? Vocês não vão se prover de nada disso para o caminho. E o bordão aqui, as túnicas, são 2 túnicas, era o que protegia do frio. Se eles não encontrassem em casa, eles poderiam se proteger do frio. O alforge é a questão de uma bolsa. O ouro no cinto é para esconder mesmo a prata, porque se precisar de alguma emergência vai lá e compra. E qual é o princípio aqui? O princípio aqui é que eles haveriam de depender de Deus, e é por isso que eles não deveriam ter a usura de ficar trabalhando na missão para enriquecer. E aqui nós encontramos a seguinte expressão: não façam isso. E isso traz a seguinte implicação: a nossa confiança não vem dos recursos monetários, a nossa confiança vem de Deus, a nossa confiança vem do Senhor Deus. Esse é o primeiro princípio, mas não é o princípio aqui que é explícito no texto. O princípio explícito no texto vem na parte final, que nós encontramos aqui no versículo 10, que diz assim: porque essa expressão porque, como você bem sabe, é explicativa, está dando a razão, porque digno é o trabalhador do seu alimento, que vai iniciar uma nova sessão também. E a ideia é a seguinte: vocês não vão se prover desses recursos, porque aonde vocês estiverem, aqueles que receberem o evangelho vão sustentar vocês. Logo, o versículo 11 diz o seguinte: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Se eles não estão levando dinheiro, se eles não têm onde se hospedar,
Então, onde é que eles iriam ficar? Na casa daqueles que recebessem eles com a pregação do Evangelho. E o recebimento envolvia comida. Por isso é que o texto diz: digno é o trabalhador do seu alimento, do seu sustento. Então, aqui aparece um grande paradoxo, né? Uma aparente contradição. Espera aí, mas ele disse que não era para trabalhar visando o dinheiro, mas aqui ele está dizendo que o trabalhador deve se alimentar daqueles que vão receber a mensagem do Evangelho. É apenas uma questão de perspectiva. A ideia é única e simples. Nós não temos, os missionários, aqueles que pregam o Evangelho, não têm a intenção de ficar rico através da pregação do Evangelho. Mas isso não o isenta do sustento vivendo do Evangelho. É algo muito simples, é a questão da motivação do coração. E aqui é um ponto muito importante, porque existem várias igrejas que querem enricar e que querem um poderio financeiro, um poderio de presença e de tudo mais. E está simplesmente na motivação. A motivação é o quê? É isto. A nossa motivação deve ser pregar o Evangelho. A questão financeira é apenas secundária dentro dessa filosofia toda, dentro desse ensino todo, que é pregar o Evangelho. Então esse é o ponto central aqui. Prega o Evangelho como sendo a mensagem central e como sendo a natureza do envio. Então aqueles que, por exemplo, vão ser missionários de tempo integral, eles não estão sendo missionários de tempo integral porque eles estão precisando de um emprego e porque eles querem um emprego, mas eles estão porque eles precisam pregar o Evangelho e entendem a importância de se pregar o Evangelho e, consequentemente, ele recebe recursos para isto. É interessante ressaltarmos tal aspecto pelo seguinte fato, que igrejas sérias, elas procuram estabelecer esses parâmetros. Qual é a razão e a natureza da igreja? Não é negócio, nunca foi e nunca será. A razão e a natureza é a pregação da missão, como nós falamos. E o recurso, então, vai ser subordinado a essa missão. O recurso é para que isso aconteça. Se o recurso se tornar o principal e o primordial, então acabou aquele ponto importante e necessário, que é a pregação do Evangelho, e tudo veio por água abaixo. O que nós podemos aplicar dentro desse ponto específico é que a igreja, ela deve ser séria ao ponto de entender a sua missão, e que os trabalhadores da missão, conforme o próprio texto está colocando, eles têm sustento e precisam ter sustento, mas eles não podem se enricar. Então, se você enxergar e conhecer algum pregador do Evangelho que é rico por causa do dinheiro da igreja, rico financeiramente, então está tudo errado, está tudo errado. Há um grande problema teológico, há um problema sério aqui. E aí agora, puxando a sardinha para a nossa brasa, a igreja presbiteriana, ela apresenta relatórios financeiros, e nós vamos fazer isso no início do ano, dia 27, domingo pela manhã. Então, se você quiser, você pode até vir. Você vai enxergar quanto nós arrecadamos dentro do ano e quanto nós usamos de recurso para cada área afim. A igreja presbiteriana, ela não é administrada pelo pastor como muitas igrejas têm, onde ele não presta relatório e nada, e ele que administra o próprio dinheiro. Se alguma igreja trabalhar assim, já tem alguma coisa errada, porque deve ser compartilhado. Um presbítero, brincando com o pastor, disse o seguinte: presbítero não manda do pastor não, mas diz quanto é que ele tem que ganhar. É isso mesmo, até o salário do pastor, quem diz é o conselho da igreja, são os próprios membros da igreja, através da representatividade do conselho. Então, não há razão para as pessoas não investirem na missão, e nem muito menos sustentar os obreiros e os pastores. O próprio apóstolo Paulo, mas isso é antigo, essas dificuldades de manter a igreja e até mesmo do pastor ter salário. O apóstolo Paulo se deparou com isso com a igreja que ele plantou. E eu gostaria que você abrisse aí num texto bíblico que fala sobre isso. Abra aí, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, até o versículo 14, eu vou ler. Olha o que é que diz esse texto. Enquanto você abre, eu vou lendo e vou dando uma pausazinha e falando alguma coisa. O apóstolo Paulo vai dizendo o seguinte para a igreja que ele plantou e que estava discordando dele receber salário quanto ao trabalho dele. Diz assim, ó:
Se não sou apóstolo para outrem, verso 2, capítulo 9 de 1 Coríntios. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Encontraram aí? Capítulo, está certinho aí? Ok. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, vocês estão questionando meu apostolado, mas eu sou apóstolo para vocês, porque vocês se converteram através do meu ministério. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Nós não temos o direito de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmão, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? E Cefas, ele está falando sobre Pedro, porque a igreja até questionava aqui o fato deles não serem casados, né? E eles abriram mão desse direito. E ele está falando, nós também temos esse direito até de sermos casados. Nós não queremos exercer desse direito, mas nós abrimos mão até de casar. Agora, olha os outros apóstolos, inclusive Cefas, tem esposa. Então não venha com esse negócio de que, vocês são obrigados a nem se casar. E o texto continua. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Por quê? Porque ele e Barnabé não recebiam recursos da igreja, trabalhavam, mas eles fizeram isso por opção, e Paulo está questionando, nós não temos direito de deixar de trabalhar para que vocês nos sustentem, não? E ele continua, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ou seja, se uma pátria arregimentar alguém, ele chama para a batalha e ele ainda tem que levantar o recurso para trabalhar? Quem é que faz isso? Não existe isso em lugar nenhum. A própria pátria vai e dá o salário para o trabalhador, para a guerra. Quem planta vinha e não come do seu fruto? Quem é que faz isso? Que planta vinha e ainda é proibido até de comer do fruto. Certa feita eu estava falando sobre esse texto para alguém, alguém falou, um escravo não faz isso. Até o escravo come, porque se ele não comer, ele morre. Então até o escravo come da vinha que ele plantou, mesmo não sendo dele. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Então ele vai fazendo várias perguntas, e aqui, para não deixar dúvida, são perguntas que são respondidas pela própria pergunta, mas aqui ele deixa claro, é por nós. Então o boi está lá trabalhando, então vou atar a boca do boi, porque ele trabalhando lá na lavoura, ele não vai nem comer. A lei de Moisés diz que isso era proibido, deveria deixar que o boi comesse da lavoura que estava trabalhando ali. E Paulo, interpretando esse texto, diz, não é com boi que Deus está preocupado, Deus está preocupado com os homens, e ele fala isso a respeito de nós. E ele continua então dizendo, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida, nós que pregamos o evangelho para vocês desde o início? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Portanto, meus amados irmãos, é um princípio bíblico, é uma diretriz bíblica, que aquele que prega o evangelho pode e deve viver do evangelho. Se ele abrir mão disso, aí é uma outra questão, porque como outros, o obreiro, o missionário também precisa de sustento. A diferença aqui é simples, em relação ao de graça recebeste, de graça dai, com essa outra parte do texto. A diferença é a seguinte, é de motivação. Se você quer trabalhar pensando no recurso, então você perdeu o princípio bíblico, perdeu de vista o princípio bíblico. Agora, se você entende a missão e você faz, então não há problema nenhum em você receber quanto a isso.
E aí a explicação deve ir para a dupla realidade, para o obreiro e para a igreja. É um ensinamento que precisa acontecer para ambos os lados. Se alguém entrar no ministério querendo enricar, querendo dinheiro, ele entrou pela motivação errada. Nunca deveria estar lá e a igreja deve proibir esses de estarem lá. E a igreja que acha que o obreiro não merece receber também está equivocada e também precisa reavaliar os seus conceitos. Existe uma igreja que diz que não deve existir pastor e que não deve existir dízimo. Por quê? Porque não se deve pagar para pastor, e o pastor, sendo pastor, ele vai ter que receber da igreja. Então a igreja diz que isso não deve acontecer. Nós entendemos que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e de prática, e ela deixa clara tal situação. Portanto, isso não deve servir de empecilho para que você invista na obra missionária. Pelo contrário, deve ser a sua motivação. Existem tantos missionários, existem tantas pessoas que vivem do Evangelho. Eu vou dar aquilo que o Senhor ordenou que eu deveria dar para a expansão do reino dos céus. Como é que a obra é feita sem recurso? Como é que há uma ação na terra sem dinheiro? É impossível. Então é por isso que nós devemos entender que é um privilégio que Deus nos dá, o sustentar a obra dele para a expansão do reino dos céus. É incoerente e contraproducente pensarmos que nós fomos alcançados pelo evangelho pregado por uma igreja, e agora a gente diz: eu não vou dar recurso para a igreja, para sustentar a igreja, nem pastor. Mas como é que você foi alcançado? Através de uma igreja e de um pastor que pregou o evangelho. Então é contraproducente. Mas nós sabemos que isso é desculpa para um coração corrupto que ama as riquezas, que ama o dinheiro, e quando as pessoas não fazem isso, na verdade elas estão camuflando com um sentimento egoísta, e na verdade elas estão querendo crescer os olhos, lucrar cada vez mais. Da mesma forma como é errôneo um pastor, um missionário, entrar no trabalho por causa do recurso, de semelhante forma é inadmissível um cristão dizer que quer ver a expansão do reino dos céus, mas não contribui financeiramente para isso. É esse o ponto em questão, porque o texto que nós lemos diz: porque o trabalhador é digno do seu alimento. Então um pastor, ele deve ter para se manter, mas não para enricar. Esse é o princípio bíblico e a nossa igreja trabalha muito bem com isso. O recurso da IPB, saiu uma carta pastoral nessa última reunião do Supremo Concílio, que foi em 2018, que fala sobre os dízimos enviados para o Supremo Concílio, e a nossa igreja investe 54% diretamente em missões, em plantação de igrejas, 18% em seminários, 8% para a construção de templos e 5% para a ação social, ou seja, 85% dos recursos são para missões. Os outros 15% é para a sociedade interna, para manutenção, para as questões da naturalidade da esfera da igreja, para envio de correspondências e tudo mais, simplesmente para manutenção, que em última instância também é a missão, porque é a forma da igreja se comunicar e tudo mais. Portanto, nós não podemos nos olvidar da responsabilidade que Deus nos deu de pregar o Evangelho. Por fim, gostaria de analisar os versículos 11 a 14, que dizem como os enviados deveriam agir diante da aceitação ou rejeição da mensagem. Aqueles que aceitassem receberiam a paz. Deixem sobre eles a paz. Aqui, no versículo 12 e 13, não é um tipo de saudação sem significado. Simplesmente digam: paz esteja convosco. Não é esse tipo de saudação sem significado. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. A ideia é como a bênção apostólica, que não funciona simplesmente como um desejo, mas como uma representação exata da bênção do Senhor. Então, aquele que aceita o Evangelho, a paz vai estar com eles, e essa paz vai ser transmitida pelo missionário, pelos apóstolos, que é exatamente o enviado do Senhor. Essa é a expressão apóstolo, como eu já disse. Então, aquele que for receber, vai receber diretamente a paz. Mas e aqueles que rejeitarem a paz e rejeitarem o apóstolo ou rejeitarem o missionário? O que deveria ser feito? Como eu disse, um sinal de protesto, batendo o pó da terra, o pó da sandália na terra. O interessante é o seguinte: os judeus na época de Jesus faziam isso.
eles, ao entrarem nas cidades ímpias, eles regressavam para Jerusalém. Antes de entrar em Jerusalém, eles sacudiam da sandália, o pó, para que não entrasse o pó da cidade ímpia, pagã, no território judeu. Eles faziam isso, até com a ideia de não contaminar e um sinal de protesto também. O Senhor Jesus pega algo que é comum da cultura judaica e diz o seguinte: aquele que rejeitar o evangelho, vocês vão também fazer um sinal de protesto e não vão levar do território deles, da casa dele, nem a poeira do pé. É a ideia de que o evangelho rejeitado, no final das contas, quem rejeita aquela pessoa é o próprio evangelho. O interessante a ressaltarmos nesse ponto é que nós vivemos numa cultura onde a pregação do evangelho não envolve protesto e não envolve essas palavras que são palavras duras, mas são palavras verdadeiras. Porque o versículo 15 diz o seguinte: que haverá menos rigor no juízo final para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades, porque viram curas, viram milagres, viram tudo isso e ainda rejeitaram a mensagem do evangelho, rejeitaram o próprio Cristo, rejeitaram os próprios apóstolos. Então, no conteúdo da mensagem, há um aspecto de que aqueles que rejeitaram a mensagem automaticamente também os rejeita, o próprio Deus o rejeita. Hoje, na filosofia do que o cliente tem sempre a razão, na filosofia de que é politicamente correto fazer isso, não pode fazer isso porque isso aqui é politicamente incorreto. Então, se você for pregar o evangelho e a pessoa rejeita, você falar de inferno para ela, você dizer que o evangelho está rejeitando-a, que tipo de mensagem é essa? Não prega isso não. Alguns até tiraram da Bíblia passagens como estas. Alguns falam que não vai haver punição eterna. Existe a doutrina do aniquilacionismo, onde a pessoa morre e pronto, acabou a vida. Existe a doutrina do universalismo, de que se a pessoa não se converteu, não tem problema nenhum, porque no final das contas todos serão salvos. São doutrinas espúrias e são doutrinas que procuram mediar exatamente esse ponto. Não, Deus é amor, como é que Deus vai castigar? Lembrem que Deus realmente é amor, é compaixão, e é Ele mesmo quem está enviando os missionários, é Ele mesmo quem está ordenando. Mas há uma advertência aqui: aqueles que não aceitam a mensagem serão castigados e punidos por esse próprio Deus que enviou. Ele ama, mas Ele também é justiça. Ele ama, mas Ele também é juízo, e nós não podemos nos esquecer disso, nem suplantarmos a nossa pregação, querendo que as outras pessoas nos achem legais e nos aceitem. Não, que legal, que bom, tudo isso é muito mil maravilhas, é maravilhoso, que gostoso, que ambiente gostoso e tudo mais. Não, nada disso. Santidade, vida com Deus, aceite o Senhor, porque se você não aceitar o evangelho, não receber o evangelho automaticamente vai lhe excluir. Você é excluído pelo próprio Deus. É essa a mensagem central do evangelho: aqueles que não recebem, receberão a punição eterna. É isso que o texto está falando, não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas sendo um papagaio de Deus, eu estou apenas reproduzindo aquilo que Ele falou. Portanto, meus amados irmãos, é urgente a natureza da pregação, e nós não podemos suplantar essa mensagem. Os enviados receberam essa missão. Se você entrar numa casa e não quiserem lhe receber, simplesmente bata, vai embora. Eu lembro quando eu fui pregar com um grupo da igreja, um irmão ficava com vergonha, porque quando ia dar um folheto, sabe o que acontecia? A pessoa pegava e jogava fora e dizia não. Ele ficava meio sem graça assim e tal. E alguns ficam sem graça mesmo, mas não precisa ficar sem graça não. Eles não estão rejeitando a nós não, eles estão rejeitando a Cristo. Eles estão rejeitando a Cristo. Isso não deve fazer com que nós venhamos suplantar a mensagem, nem muito menos nos desculpar para não pregarmos o evangelho. Meus amados irmãos, nós encontramos a seguinte expressão: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades, do que para essas pessoas. Ou seja, no inferno há uma situação tão terrível de juízo, que assim como no céu vai haver galardão, no inferno também haverá gradação de punição. Ou seja, aqueles judeus, eles são judeus, que esperavam o Messias, que viram os milagres, que viram os apóstolos, eles rejeitaram a mensagem.
eles receberão mais punição do que outros, porque eles estiveram diante do próprio Cristo e ainda assim rejeitaram a Cristo. Isso deveria servir de alerta para nós, e a intenção da palavra bíblica é exatamente isso, nos alertar para a situação triste e caótica que encontra aquele que se encontra sem Cristo. Gostaria de dizer, findando, que Jesus é o centro da nossa missão. É Ele quem envia, é Ele quem supre, é Ele quem nos ordena orar. Ele foi o primeiro enviado por Deus para realizar essa tarefa. É Ele quem envia os apóstolos, é Ele quem dá as instruções, e a mensagem da chegada do reino é a mensagem da sua chegada, da sua vinda ao mundo. Ele foi enviado pelo Pai, ele foi suprido e alimentado pelo Pai, mesmo sem ter onde reclinar a cabeça, como nós estudamos no capítulo 8. Após o seu nascimento, ele esteve em uma estrebaria, ele não tinha local próprio para dormir, e ele ficou no coxo de animais. Quando ele morreu, ele não tinha nem sepultura, ele foi sepultado na sepultura de José de Arimateia, mas Deus o supriu em cada momento e em cada tempo da sua vida. Ele foi suprido, e olha que ele foi sepultado entre os ricos, que outro deu para ele. Portanto, o Senhor sempre vai cuidar dos missionários, o Senhor sempre vai cuidar, independente se A ou B não dê, mas Deus sempre vai levantar, Deus sempre vai suprir. A palavra para que você dê é para que você não receba o próprio juízo de Deus, porque aqueles que são apegados, eles são apegados ao ponto de ir contra o próprio evangelho. É isso que o apego faz, porque não há como servir a dois senhores, ou há de servir a Deus ou a Mamon. E nós precisamos entender que o Senhor recebeu cuidado até mesmo antes da morte, porque o mesmo Judas Iscariotes, que foi escolhido para ser apóstolo, quando viu Maria quebrar um jarro com mirra, com bálsamo, e colocar sobre o corpo de Jesus, ele pensou: olha, isso aqui poderia ser vendido e dado aos pobres, porque vale muito dinheiro. Mas ele não estava preocupado com os pobres, é porque ele era da coletoria, e a Bíblia diz que ele pegava parte do dinheiro para ele, e ele ficou com um olho grande. Mas Jesus disse o seguinte: deixai, ela faz isto por ocasião da minha morte, e que está próxima. Estou parafraseando: os pobres sempre terão convosco. Jesus não está dizendo que nós não deveríamos ajudar os pobres, mas ele está dizendo que ali estava tendo um suprimento pessoal para o corpo dele, que haveria de ver o sepultamento e a morte. Portanto, o Senhor cuidou dele muito bem, e o Senhor sempre vai cuidar dos seus. A missão do Senhor foi levada a cabo, e todos os dias ele viveu para a glória de Deus, e ele foi suprido pelo Pai. Portanto, que os trabalhadores da obra do Senhor, da seara do Senhor, sigam os passos do Senhor e vivam na dependência de Deus, pregando o Evangelho e vivendo pela causa do reino. E assim o Evangelho há de se expandir para a glória dele, e nós veremos mais igrejas plantadas e mais pessoas se rendendo ao Senhor através da ação que nós precisamos desenvolver nessa terra. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos abençoe.